Seja você bem-vindo a mais uma aula aqui do curso de Isaías. Hoje é a nossa terceira aula, na verdade, e você está aqui no canal Vamos Falar Sobre, com Leandro Lestat. E seja muito bem-vindo a esse canal. Eu espero que você possa realmente aprender bastante, que possamos realmente ver as melhores coisas que esse livro pode trazer para a gente. E eu sou muito grato realmente por poder estar compartilhando essas coisas com vocês, compartilhando um pouquinho sobre o que nós temos nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Isaías. Então não esquece, curte aí esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Isso é bem importante. Para se inscrever, tem uma partezinha logo embaixo do vídeo escrita inscreva-se. Então é só você apertar naquele botão e se inscrever no canal, beleza? Então vamos começar aqui hoje falando sobre Isaías 3. Então, na verdade, nossa aula de hoje nosso bate-papo começa um pouquinho falando sobre a situação que Isaías estava falando sobre como estava Jerusalém e Judá. Então, vamos ver aqui alguns versículos que ele fala sobre isso. Lá no versículo 1 do capítulo 3, ele fala o seguinte: porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. Então ele começa falando sobre o poder que Judá e Jerusalém acabaria perdendo. Então, é uma profecia, na verdade, que ele estava dando relacionada ao que aconteceria com Jerusalém e Judá logo em seguida, né? Lá no versículo 5, e o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Eu sei que ele está falando da situação lá em Jerusalém, né? Mas do que aconteceria com o povo e tudo mais. Mas a gente aplicando isso para os dias de hoje, isso acontece, né? Ó, o povo será oprimido, um será contra o outro. É o que a gente mais vê hoje em dia, né? Pessoas umas contra as outras, né? E cada um contra o seu próximo. Quantas vezes será que a gente encontra pessoas que realmente estão ali preparadas para nos defender de alguma coisa, né? Na maioria das vezes a gente encontra pessoas que estão prontas para nos criticar, para nos açoitar, ou para poder falar mal da gente, ou para poder tentar nos destruir. E isso é uma das coisas, né, relacionadas ao que aconteceria nos últimos dias. Muito que Isaías fala tem a ver com aquele tempo e tem a ver com os últimos dias também. São profecias dualistas, né? Em que ele fala tanto daquele tempo que ele vivia, quanto dos últimos dias. Lá no versículo 8, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e suas obras são contra o Senhor, para irritar os olhos da sua glória. Então a situação de Jerusalém, de Judá, estava realmente muito séria, né? E é o que ele fala aqui, a sua língua, né? Cadê o versículo 8? Portanto, a sua língua e suas obras são contra o Senhor. Ou seja, o que eles falavam e o que eles faziam estava indo contra a vontade do Senhor. Ele começa a comparar, na verdade, o que Jerusalém e Judá faria com Sodoma e Gomorra. Então, na verdade, a situação realmente ficaria muito grave, né? E, consequentemente, Jerusalém e Judá perderiam aquele status de povo espiritual, né? De povo do convênio que eles estavam defendendo todo o tempo. Lá no versículo 9, fala uma coisa bem interessante que a gente também pode aplicar para o nosso dia, para os nossos dias, e fala o seguinte: o parecer do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam, ai de sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Então, olha que interessante quando ele fala isso, né? O parecer do seu rosto testifica contra eles. Ou seja, as obras que eles estavam fazendo contra o Senhor estavam testificando contra eles. Lá no livro de Mórmon, em 2 Nefe, capítulo 13, versículo 9, fala o seguinte, é o mesmo versículo,
Mas olha como que é falado: a aparência de seu rosto testifica contra eles e declara que seu pecado é como Sodoma, e eles não podem escondê-lo. Ai de sua alma, porque deram o mal em recompensa a si próprios. Então, ele fala abertamente aqui que nós não podemos esconder os nossos pecados, né? E isso é uma coisa que acontece. Quando nós estamos cometendo pecados, nós estamos nos afastando do Espírito Santo. Consequentemente, quando nós nos afastamos do Espírito Santo, o nosso semblante muda, né? E nós não conseguimos esconder isso das pessoas. Então, a gente consegue ver isso, né? Quando as pessoas realmente estão decaídas no pecado. E a gente consegue ver realmente que o semblante é diferente. É diferente de alguém que está tentando fazer o certo, né? Que está procurando colocar o arrependimento na sua vida o tempo todo. E, na verdade, essas são as bênçãos que o arrependimento pode trazer para a gente. O arrependimento, ele traz essa luz do evangelho para a nossa vida novamente. O presidente McKay, ele falou o seguinte sobre essa escritura aqui: todo homem, toda pessoa que vive nesse mundo exerce alguma influência, seja ela boa ou má. Não é apenas o que ele diz, nem somente o que ele faz, é o que ele é. Todo homem, toda pessoa irradia o que realmente é. É o que somos e o que irradiamos que afeta as pessoas que nos cercam. Olha que interessante, né? O que somos e o que irradiamos é o que afeta as pessoas que nos cercam. Como pessoas, precisamos ter pensamentos nobres, não devemos incentivar pensamentos vis ou aspirações vulgares, pois os irradiaremos se o fizermos. Se tivermos pensamentos nobres, se incentivarmos e acalentarmos nossas aspirações, produziremos a mesma radiação quando encontrarmos pessoas, particularmente quando vivemos com elas. Então, eu gostei muito dessa parte, né? Olha, se tivermos pensamentos nobres, nós produziremos a mesma radiação quando encontrarmos pessoas. E também para aquelas pessoas que nos cercam. Então, esses pensamentos, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós estamos tentando progredir, vai irradiar outras pessoas, né? E nós vamos exercer influências sobre as outras pessoas. Lá no versículo 16 a 24, ele começa falando sobre a situação de um determinado tipo de pessoa, né? E algumas coisas que estariam a acontecer, né? Ele começa, na verdade, a falar sobre o que estava acontecendo de ruim com aquela sociedade. E lá no 16 e 24 ele fala o seguinte: diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares imprudentes. E quando andam, andam como que vão dançando, e cascavelando com os pés. Vamos entender algumas coisas que ele fala aqui, né? Ele começa falando das mulheres aqui, da situação das mulheres, mas eu falaria que, na verdade, não é somente para mulheres. Isso daqui é para todo o povo, é para homens, mulheres, são para as pessoas, né? Mas ele começa falando de algumas atitudes que nos impedem de mostrar essa luz que é falada lá no versículo 9. Por exemplo, quando ele fala que pescoço erguido, é uma antiga expressão idiomática que significa orgulho de si próprio e menosprezo ao próximo, né? A gente costuma falar isso, né? A pessoa tem lá a cabeça erguida, o nariz em pé, né? Então essa expressão já demonstra isso, a questão de orgulho próprio e menosprezo ao próximo. Então essa é uma das atitudes que ele estava condenando aqui. Dançando e cascavelando com os pés. Então as mulheres usavam correntes e aros preciosos nos tornozelos, e muitas vezes enfeitados com guizo. Ou seja, elas andavam, né, com essas peças nos tornozelos, e essas peças eram enfeitadas com guizo. Guizo faz barulho, né? Por isso que fala cascavelando com os pés. O versículo 17: portanto o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez.
Quando fala descoberta sua nudez, é uma expressão idiomática, significa que elas seriam envergonhadas. Ou seja, tudo que elas fariam, né, que essas pessoas fariam, seria exposto, né, para que outras pessoas pudessem ver. Ou seja, nada seria escondido, para que elas fossem realmente envergonhadas. Versículo 18. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite das ligas e as redezinhas e as luetas. Luetas eram joias ornamentais em formato de sol e de lua. E era uma joia segundo a moda da época, né? E ele fala aqui que seria tirado o enfeite das ligas, ou seja, seria tirado, né, todas as joias dessas pessoas. Como elas eram orgulhosas e menosprezavam outras pessoas, então essa riqueza delas, né, o que elas teriam para poder se sustentar e para poder mostrar que eram melhores do que outros, isso seria tirado deles. Versículo 19 a 23. Os pendentes e as manilhas, e os vestidos resplandecentes, os diademas. Diademas são coisas que eles colocavam na cabeça, né? Os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as recadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos, e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. Ou seja, tudo que era precioso seria tirado dessas pessoas. Então, aqui, na verdade, foram usados alguns termos arcaicos para simbolizar isso, né? E eram termos que estavam em moda para essas pessoas, para as mulheres daquela época, para as mulheres mundanas dos tempos antigos. Por exemplo, arracadas. Arracadas eram brincos. Coifas era uma espécie de manta. É uma espécie de manta, rede ou touca, usada para cobrir a cabeça. Alfinetes, na verdade, sugere uma sacola, como as bolsas modernas. Espelhos era um termo traduzido pela Maria como espelho de metal, mas que alguns supõem deve ser vestes transparentes. Então, se a gente poder pegar essas palavras, né, não quer dizer exatamente espelhos, né, mas supõe-se que deviam ser vestes transparentes. Corda era o que substituiria para ser usada para amarrar os escravos. Então, silício, isso eu estou pegando do manual do Instituto, né, e fala assim, o silício era uma roupa ou faixa tecida de áspera pelo de cabra, usada em horas de grande tristeza. Ou seja, era aquele tipo de roupa de áspera pelo de cabra, usado pelos escravos, né? E esse tipo de roupa era usado em tempos de grande tristeza. A queimadura refere-se ao ferrete em brasa, com que os escravos eram muitas vezes marcados. E lá no versículo 24 fala o seguinte: e será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, essa corda que a gente falou agora há pouco, né? E em lugar de encrespadura de cabelos calvície. Encrespadura. Então, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície. Em lugar de veste larga, cilício. E queimadura em lugar de formosura. Então, o que a gente acabou de falar agora, né? Cilício é uma roupa de faixa tecido de áspero pelo de cabra. Então, no lugar das roupas que elas tinham, elas teriam esse tipo de roupa, né? Então, o negócio realmente estava muito, assim, ferrenho, né, problemático para esse tipo de pessoa. E lá, o presidente Joseph Fielding Smith, ele falou o seguinte sobre essa passagem. Isaías é um dos grandes profetas dos tempos antigos. Ele viu nossos dias e descreveu as condições que prevaleceriam entre as filhas de Sião nesses últimos dias. É o que a gente falou agora há pouco, né? É falado de mulheres e tudo mais, mas serviria para todas as pessoas. Mas aqui o presidente Joseph Fielding Smith, ele começa falando especificamente sobre as filhas de Sião. Agora, nessa época moderna, a profecia de Isaías está se cumprindo. Os padrões estabelecidos pelas autoridades gerais da igreja são que mulheres, assim como os homens, devem vestir-se com modéstia, conduta apropriada e modéstia
são-lhes ensinados constantemente. A meu ver, é triste quando as filhas de Sião se tratam indecentemente. Ademais, esta observação diz respeito tanto aos homens como às mulheres. O Senhor deu à antiga Israel mandamentos de que ambos, homens e mulheres, deveriam cobrir o corpo e observar a lei da castidade sempre. Então, na verdade, Isaías ele estava falando aqui sobre nossos tempos, né? E ele estava condenando esse tipo de atitude que muitas pessoas têm. E a gente vê isso, né? Às vezes as pessoas querem mostrar que são melhores do que as outras pessoas e querem se vestir com as melhores roupas, querem se mostrar melhores do que os outros. E muitas vezes essa atitude de orgulho, de soberba, ela convém, né, realmente para poder condenar esse tipo de atitude. Porque nós precisamos pensar um pouquinho nas outras pessoas. Como outras pessoas também podem se sentir quando a gente se comporta dessa forma, né? E uma coisa interessante que ele fala aqui é sobre a questão de recato. Quando nós não nos vestimos com recato, nós estamos também provocando em outras pessoas algum tipo de estímulo. E isso é um problema. Ah, mas aí eu posso pensar, né? Os jovens, na verdade, às vezes pensam assim, né? Ah, mas aí eu não tenho culpa no que a outra pessoa está pensando. Mas a gente pode tentar ajudar para que outras pessoas possam não pensar besteira da gente, né? Então, meio que não trazer situações em que a gente vai despertar esse tipo de sensação em outra pessoa. Então, por isso que o Senhor lhe fala tanto sobre a questão de recato, tanto para homens quanto para mulheres. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Ah, nessa época, na verdade, como havia acontecido guerras, algumas guerras antecessoras, então, ali, na verdade, eles estavam passando por um tipo de situação em que estava acontecendo falta de homens para as mulheres. Então, ser solteira nessa época e não ter filhos era um opróbrio, ou seja, era uma coisa que era meio que humilhante perante as outras pessoas. Mas, caso as pessoas, as mulheres aceitassem naquele tempo, e para a situação não ser tão terrível perante as outras pessoas, as mulheres aceitavam dividir o marido com outras sem esperar que a sustentasse, só para poder dizer que elas estavam casadas. Então era uma situação que estava acontecendo naquele momento para evitar que houvesse o opróbrio, né? Opróbrio significa humilhação de maneira pública. Então, já que havia essa falta de homens, né? Então as mulheres aceitavam dividir o marido delas com outras, né? Só para que elas pudessem então dizer que estavam casadas. Elas não esperavam, as outras mulheres na verdade não esperavam ser sustentadas, apesar que isso acontecia. Mas isso era uma lei, né? Que elas tinham na época. E isso não era condenado, na verdade, para que elas pudessem meio que sobreviver e que pudessem dizer que estavam casadas, porque ser solteira e ter filhos era uma humilhação pública para elas naquela época. E lá no capítulo 4, versículo 1, ele fala um pouquinho sobre isso. E fala o seguinte: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Ou seja, era esse pedido que as mulheres meio que estavam fazendo para os homens aqui, para que elas pudessem ter o nome do homem, ou seja, serem casadas, mas elas se sustentariam, né? Claro que isso, na verdade, não aconteceu. Havia realmente uma ajuda mútua ali, né? Entre, entre os casais e tudo mais, mas era uma das situações que aconteceriam aqui. Elas prometiam que elas mesmo se sustentariam, não dependeriam do homem para poder sustentar.
No versículo 4, quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. E criará o Senhor sobre toda a habitação da monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e um fumo, e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Lembrando que aqui, como eu falei no início da aula, né, muitas vezes Isaías ele estava falando de situações que aconteceriam naquela época e aconteceriam nesses últimos dias. Então, nesses versículos, ele usou os verbos lavar, limpar e queimar. Então, esses versículos, eles descrevem estritamente a purificação de Sião, quando ele fala que o Senhor lavaria a imundície das filhas de Sião. Então, essa purificação de Sião seria uma preparação para o estabelecimento do reino de Deus nos últimos dias. Então, por meio de castigos e vários julgamentos, Israel acabaria livre da iniquidade, então se voltaria para o Senhor. Então, é uma promessa que tem dos últimos dias, né? E antes da segunda vinda, né, o mundo, na verdade, vai passar por uma limpeza, né? Ele vai ser queimado e em preparação para que haja a segunda vinda. Então, haverá uma santificação da terra. E, inclusive, haverá uma santificação também do povo de Jerusalém. Então, na verdade, haverá uma volta de Jerusalém para o Senhor. Né? É por isso que ele fala que, lá nesse versículo 4 mesmo, né? Para limpar o sangue de Jerusalém do meio dela. Então, Israel acabará livre da iniquidade e então se voltará para Sião, né? Se voltará a ser como Sião. E Sião, na verdade, ele é considerada como um lugar de refúgio. Lembrando que quando a gente está falando de Sião, a gente não está falando somente de um local, né? Mas a gente está falando de um estado de Sião que a pessoa pode ter. Então, quando as pessoas guardam os mandamentos, quando as pessoas fazem a sua parte em cumprir os convênios que são feitos com o Senhor, nós estamos no caminho para ajudar para que Sião realmente aconteça. E Sião em nossa vida pessoal também. Em nossa vida pessoal, a partir do momento que nós estamos seguindo os mandamentos, nós estamos nos aproximando do Senhor, nós estamos nos aproximando do Espírito Santo. E com isso nós estamos vivendo no estado de preparação para uma Sião. Só que Sião vai existir somente se eu estiver preparado para ser parte de Sião. Existem leis que nós precisamos cumprir, e essas leis celestiais, elas nos ajudam a nos preparar para que possamos ser parte de Sião. Então, se eu não estou disposto a cumprir uma lei celestial, não adianta eu querer fazer parte de Sião, né? Então, eu preciso começar a me preparar nesta terra, nesta vida, para fazer parte do que a gente chama de Sião, para fazer parte realmente da vinda de Jesus Cristo, né? Das recompensas que ele tem prometido para a gente. O Elder Pratt, ele falou o seguinte sobre essa situação relacionada a Israel. Tempo virá em que Deus se reunirá com toda a congregação dos seus santos, e para demonstrar sua aprovação e para demonstrar que ele nos ama, realizará um milagre, cobrindo-os com nuvem de sua glória. Eu não falo de algo invisível, mas sim da mesma ordem de coisas que uma vez existiu na terra, no que se refere ao tabernáculo de Moisés, que os filhos de Israel levaram consigo em sua jornada pelo deserto. Nos últimos dias, porém, haverá pessoas tão puras em Monte Sião, com uma casa estabelecida no cume das montanhas, que Deus se manifestará pessoalmente, não apenas no seu templo e em todas as suas assembleias, como em nuvem visível durante o dia. Mas quando a noite cair e estiverem reunidos para adorá-lo, Deus estará com elas, em sua coluna de fogo, e quando se retirarem para suas casas,
Eis que cada casa será iluminada pela glória de Deus, uma coluna de fogo flamejante à noite. Alguma vez soubestes de uma cidade tão agraciada e abençoada desde o dia em que Isaías proferiu sua profecia? Não. É uma obra dos últimos dias, uma obra que Deus tem de consumar nos últimos tempos, quando começar a revelar-se e demonstrar seu poder entre os povos. Então, nós vemos nessa citação do Elder Pratt como essa escritura ela vai se cumprir literalmente, né, nos últimos dias. Lá no capítulo 5 de Isaías, a gente começa a ver uma parábola aqui. É uma parábola chamada parábola da vinha. E o profeta usou essa parábola para ilustrar a iminente destruição e dispersão de Israel. Então, na verdade, essa parábola ela foi utilizada para poder mostrar como Israel seria dispersa, como haveria a dispersão dos filhos de Israel e também a destruição de Israel. Então, na verdade, essa parábola fala sobre isso. E existem algumas coisas bem interessantes nessa parábola aqui. Vamos ler o versículo 1 até 7. Fala assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outreiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Lembrando que nessa parábola, o Senhor está utilizando o tempo todo a situação da destruição e dispersão de Israel, tá? Em relação a Judá. E é interessante que ele fala aqui, né? Esperava que dessem uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Então, interessante que o Senhor está falando aqui, né? O que mais eu podia ter feito por essas pessoas do que eu já tinha feito? Já que eu esperava que elas dessem bons frutos, né? Mas, infelizmente, os frutos não foram tão bons assim. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerá nelas sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então, aqui no versículo 7, a gente vê exatamente sobre quem está sendo falado nessa parábola, né? Sobre Judá, sobre os filhos de Israel, sobre a casa de Israel. Lá no versículo 8, ele começa, na verdade, a falar de alguns ais. Ou seja, quando está falando de ais, são coisas que o Senhor condena, né? E no versículo 8 fala o seguinte: ai dos que se ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Então aqui está falando de pessoas que apropriavam-se de muitos bens por meios ilícitos. Então eles, os insaciáveis, não descansavam até se apropriarem de cada pedacinho de terra e possuíram toda ela. E ninguém mais, além deles, ocupava a terra. Então, tal ganância era ainda mais repreensível diante da lei de Israel, que estipulava estrita e cuidadosamente que, na medida do possível, as terras deveriam ser distribuídas em igualdade e que a propriedade familiar hereditária era inalienável, ou seja, era uma situação que não deveria ser mudada. A propriedade familiar hereditária, ela deveria acontecer. Então,
essa questão de distribuição das terras era uma das coisas que o Senhor estava condenando, que não estava existindo. Então, muitas pessoas se apropriavam de coisas, de terras, de moradias, de formas ilícitas, e não compartilhavam isso. Lá no versículo 11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que os vinho os esquenta. Então aqui ele está condenando as bebedeiras e festanças, sem nenhuma consideração para com Deus. Ou seja, aquele tipo de situação em que as pessoas bebem, têm festas sem regras, né, e não levam nenhum tipo de consideração com o Senhor. E é interessante o que ele fala aqui, aquele tipo de revelação dualista, né? Tanto para aquele tempo quanto para hoje em dia. A gente vê isso aqui. Então, uma das coisas que o Senhor ele começa a condenar aqui, questão de bebedeiras, né? De festas sem regras. E a gente vê isso acontecendo hoje, né? As pessoas se drogam, se prostituem e não tem assim consideração nenhum com os padrões, nem os padrões que eu posso dizer da sociedade, né? Não estou nem falando só dos padrões do Senhor, mas nem os padrões da sociedade, porque é um desrespeito que acontece entre várias pessoas. E a gente vê isso acontecendo hoje. Então o Senhor, aqui, ele está condenando esse tipo de situação. Não somente porque é um mandamento não beber, né, e não se prostituir e tudo mais, mas porque nós estamos degradando outras pessoas. E a nós próprios, né? Quando nós estamos participando desse tipo de situação. Versículo 12. E harpas e alaúdes, tamboris, epífanos, e vinho há nos seus banquetes. E não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras de suas mãos. Então, na verdade, uma das situações que ele está falando aqui é que não há conhecimento da verdade e dos princípios verdadeiros hoje em dia. E a gente vê isso, as pessoas não se preocupam em conhecer o Evangelho, as pessoas não se preocupam em conhecer os princípios e doutrinas do Senhor. Então, a ignorância é um estorvo em qualquer tempo, especialmente no campo espiritual. E isso é uma coisa pecaminosa, né? Realmente. Porque quando nós deixamos a ignorância espiritual acontecer, nós estamos deixando o nosso espírito morrer de fome. Consequentemente, porque nós não estamos aprendendo a doutrina, nós estamos deixando o nosso espírito à mercê dos espíritos de Satanás, da influência que Satanás pode ter. Então, o profeta Joseph Smith ele falou o seguinte sobre esse princípio. A igreja deve ser purificada, e eu clamo contra toda iniquidade. O homem só pode ser salvo à medida que adquire conhecimento, porque se não obtiver conhecimento, algum poder maligno o dominará no outro mundo, pois os maus espíritos terão maior conhecimento e, por conseguinte, mais poder que muitos homens que se encontram no mundo. De modo que precisamos de revelações para nos ajudar e dar conhecimento das coisas de Deus. Eu, na verdade, eu nunca tinha visto esse versículo, né, dessa forma, que não olham para a obra do Senhor, não consideram as obras de suas mãos. Eu, na verdade, eu não tinha pensado na questão de como ele está falando da questão do conhecimento aqui. E o que o profeta Joseph Smith falou é bem interessante, porque o homem só pode ser salvo à medida que adquire conhecimento. Porque se não obtiver conhecimento, algum poder maligno vai dominar esse homem no outro mundo. E não somente no outro mundo, aqui também. Né? Porque se nós não estivermos conhecendo a doutrina do Senhor, a doutrina verdadeira, outras influências vão acontecer e vão nos atrapalhar para que possamos conhecer a verdade. Então, precisamos adquirir conhecimento de todas as formas. Não somente conhecimento aqui da nossa terra, que é super importante, mas precisamos conhecer as doutrinas do reino, para que possamos realmente colocar em prática. Quando a gente fala conhecer, entra na questão muito de obter sabedoria daquilo. Quando a gente está falando de sabedoria,
é a questão de conhecer e colocar em prática. Então, nós aprendemos alguma coisa e colocamos aquilo em prática, para que aquilo possa se tornar sabedoria. Então, uma coisa, na verdade, vai levando a outra, né? Então, à medida que nós conhecemos alguma coisa, lemos sobre alguma coisa, aprendemos sobre aquilo, colocamos em prática em nossa vida, nós vamos ter a companhia do Espírito Santo. E isso vai nos ajudar a nos proteger contra as influências do maligno, as influências que nós podemos receber. Lá no versículo 18, tem um outro ai aqui. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. A nota referente a Isaías 5,18, isso lá no manual do Instituto, ajuda a explicar essa expressão idiomática. Ou seja, quando fala assim que eles puxam pecado e iniquidade com cordas de vaidade. O que significa isso? Eles estão presos aos seus pecados como as bestas, né? Como os cavalos estão presos às suas cargas. Então, ai das pessoas que estão presas pelos seus pecados como os cavalos estão presos às suas cargas. E olha que interessante, né? Porque, na verdade, quando nós estamos pecando, à medida que o pecado ele se torna uma coisa trivial, normal em nossa vida, ele vai nos cercando de uma forma que fica difícil a gente escapar. Então, e aquilo se torna como se fosse uma corda. E essa corda vai nos amarrando, até que a gente não tem como se livrar, a não ser que seja pelo poder do arrependimento, pelo poder que o Senhor ele tem para nos ajudar. Mas isso a gente só vai conseguir se a gente deixar o orgulho de lado. Então, precisamos identificar, né, as coisas ruins que nós estamos fazendo em nossa vida, os pecados e iniquidades que estamos cometendo em nossa vida, para poder deixar isso de lado a partir desse momento, né, usando o poder do arrependimento, para que assim nós possamos nos livrar dessas cordas e possamos nos livrar dessa prisão. No versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz a escuridade, e fazem do amargo doce e do doce o amargo. É o que a gente mais vê hoje, né? Pessoas pervertendo as coisas e invertendo os valores, né? Ou seja, existe uma perversão em relação à retidão e à bondade. Então, eles procuram apresentar as coisas boas como más e vice-versa. É uma característica dos pecadores, ao rejeitar a realidade das consequências de sua transgressão. E por isso, eles procuram racionalizar a situação. Hoje nós temos, hoje não, né? Na verdade, isso sempre existiu, mas as pessoas elas têm o hábito de racionalizar a situação, racionalizar o pecado. Ou seja, é dar uma desculpa para o pecado. Então, é aquilo, né? Eles procuram, nós procuramos muitas vezes fazer isso, né? Transformar algo que é ruim em bom e transformar algo que é bom em ruim. Como isso, né? Ah, porque eu tenho que guardar os mandamentos. Ah, mas isso é uma prisão para mim. Então a gente transforma algo que é bom em algo que é ruim para a gente. Só que a gente acaba invertendo a situação e com isso a gente entra exatamente no que esse versículo fala, que o Senhor está condenando aqui. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Então é uma realidade que acontece. É a questão de racionalizar o pecado. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nós fazemos isso direto, né? Quando a gente pensa, poxa, mas foi só isso, foi só dessa vez, né? Ou, eu estou fazendo isso porque alguma coisa, né? Então eu penso numa explicação para aquilo. Mas a gente sabe, né? O que é o pecado, o que é errado. Então nós estamos desvirtuando a verdade. Então nós precisamos mudar isso a partir desse momento, né, em nossa vida. E isso é uma das coisas que o Senhor está condenando nesse versículo.
Versículo 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Quando ele fala que são sábios aos seus próprios olhos, é questão de se mostrar melhor do que os outros, na questão de inteligência, na questão de ser instruído, na questão de você mostrar que você tem maior conhecimento do que outras pessoas. E isso é um pecado que muitas pessoas às vezes têm. Muitas vezes a gente quer mostrar uma glória para o homem e não uma glória para o Senhor. E isso é uma das coisas que precisamos tomar cuidado. É interessante como essa parábola, né? Ela tem várias situações aqui que são para os nossos dias, são para a nossa vida. Olha o que o presidente Tanner falou. Ele ilustrou a necessidade de atentar-se para essa advertência, observando que quando o homem se toma instruído nas coisas mundanas, como a ciência e filosofia, ele se sente autossuficiente e preparado para depender apenas do seu próprio entendimento, a ponto de considerar-se independente de Deus. Ele não precisa de Deus. E por causa de seus conhecimentos mundanos, acha que se não pode provar física, matemática ou cientificamente que Deus vive, pode e deve sentir-se livre para questionar e mesmo negar Deus e Jesus Cristo. Assim, muitos professores, nossos professores, né, se põem a ensinar coisas perversas e a atrair para si discípulos. Em nossa juventude que lhe confiamos para que aprendam, aceitam-nos como autoridade e muitos deixam se induzir e perder a fé em Deus. Quantas vezes a gente vê isso acontecer, né? Nas escolas e tudo mais. Então, é por isso que a questão do testemunho do Evangelho, o testemunho sobre as Escrituras é tão importante, para que esses jovens possam não ser iludidos aí nas escolas também, por essas pessoas que são consideradas, né, independentes do Senhor. Quão mais sábio e sensato é o homem aceitar as verdades singelas do Evangelho e acatar a autoridade de Deus, o Criador do mundo e seu Filho, Jesus Cristo, aceitando pela fé as coisas cuja veracidade não pode contestar e para as quais não possui explicação melhor do que essa. Ele precisa estar preparado para reconhecer que existem certas coisas, muitas coisas que não consegue entender. E só vai entender pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito do Senhor. E nesse versículo a gente entende um pouquinho sobre os perigos e as vaidades relacionadas a você se sentir melhor do que o outro quando você tem um pouquinho mais de conhecimento do que outra pessoa. Né? Não somente o conhecimento do mundo, mas o conhecimento das Escrituras. A gente vê isso acontecendo, né? E, infelizmente, muitas pessoas tratam isso com muita leviandade. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Versículo 23. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Então, muitas vezes, os criminosos, né, eles eram declarados inocentes por juízes, subornados, enquanto o inocente era julgado culpado para que fosse silenciado ou que seus bens fossem passados, então, para os criminosos. Obviamente, os graves males que prevaleciam entre os israelitas do antigo reino de Judá ajudam o leitor moderno a entender porque estes foram punidos por Deus. Interessante isso, né? A gente começa a compreender, então, por que os habitantes do reino de Judá, naquela época, acabaram sendo punidos pelo Senhor. E a gente vê isso acontecendo na nossa sociedade hoje em dia. O mundo moderno pode aprender também uma excelente lição, pois basta abrir os olhos para ver os mesmos males por todos os lados. Os efeitos do pecado são tão devastadores hoje como antigamente. Esta é a mensagem de Isaías para nós. Isso também está lá no manual do Instituto do Velho Testamento. Interessante o que ele fala aqui, né? Os efeitos do pecado são tão devastadores hoje como foram antigamente.
Para a gente encerrar essa parte, e lá no versículo 26 fala o seguinte, 26 a 30. E ele arvorará o estandarte ante as nações de longe. Ele lhes assobiará, chamará atenção, tá? Quando fala assobiar, seria chamar atenção. Desde a extremidade da terra. E eis que verão apressadamente. Não haverá entre eles cansado nem claudicante. Ninguém tosquenejará nem dormirá. Não lhe será, não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos disseriam de pedeneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido será como do leão, rugido como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar. E eis que se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas oscilações. Ele continua falando aqui das profecias que aconteceriam tanto naquela época, na destruição de Judá, né, dos filhos de Israel ali, quanto nos últimos dias. Então ele continua falando do que aconteceria nos últimos dias. E aqui ele utiliza alguns simbolismos, né, para que nós pudéssemos entender, ou melhor, para que o povo daquela época pudesse entender o que ele estava vendo. Ele estava vendo ali as máquinas, né, as máquinas de guerra que existem hoje em dia, e ele achou algumas formas de poder descrever essas máquinas, né? O elder Lee Grant Richards, que escreveu uma obra maravilhosa, O Assombro, ele fala o seguinte: como não existiam ferrovias nem aviões naquele tempo, Isaías dificilmente poderia citá-los nominalmente. Imagina, ele não poderia falar lá, vão existir aviões, vão existir trens, vão existir jatos, tanques de guerra, né? Mas como ele explicaria isso para as pessoas? Entretanto, parece tê-los descritos de forma inequívoca. As unhas de seus cavalos disseriam de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. Não se aplica perfeitamente a um trem moderno? Haveria melhor maneira de descrever o ronco do avião do que compará-lo com o rugido do leão? Trens e aviões não param durante a noite. Portanto, Isaías tinha toda a razão para dizer que ninguém tosquenejará nem dormirá. Não se lhe desatará os cintos dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. Com esse tipo de transporte, o Senhor pode realmente lhes assobiar, chamar a atenção desde a extremidade da terra, para que venham apressadamente. Irmãos, eu espero que nós possamos ter aprendido muito com essa aula hoje. Eu tive a chance de aprender bastante com Isaías, principalmente nesse capítulo 5. E é bem interessante realmente nós vemos as promessas do Senhor sendo cumpridas e vemos como o Senhor ele tem falado desde aquela época de coisas que aconteceriam nos últimos dias. E a gente vê tudo isso acontecendo nos últimos dias. Eu espero que essa aula possa realmente ter nos ajudado para que possamos melhor servir ao Senhor, né? Que possamos melhor compreender o que o Senhor espera da gente. Que possamos lembrar desses ais, né, que ele falou no capítulo 5, principalmente, que são as coisas que o Senhor condena, mas que possamos lembrar, né, que aquilo que o Senhor condenou naquela época, ele continua condenando hoje em dia. E nós precisamos fazer a nossa parte para que possamos mudar as nossas atitudes. E essas atitudes, elas precisam ser mudadas hoje e não deixar para depois, para que nós possamos realmente ganhar as recompensas do Senhor. Eu espero que essa aula realmente possa fazer diferença em nossa vida, que esses ensinamentos de Isaías possam nos ajudar a entender um pouquinho mais do que o Senhor espera da gente. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela participação, obrigado pelos comentários de vocês. E eu espero que essa aula possa te ajudar de alguma forma.
E eu espero que você possa participar na próxima, beleza? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Obrigado, gente, pela participação e até a próxima.